Graças a Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Quero louvar a Deus nesta noite, porquanto o Senhor nos concede esta tão linda, tão rica e tão abençoada oportunidade de estar e conhecendo mais um povo de Deus que vai morar no céu. Aleluia, mais um povo de Deus abençoado, mais um povo de Deus que temos a garantia de que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão, abra a vossa Bíblia comigo, no livro do Gênesis, capítulo de número 26, livro do Gênesis. Eu gostei muito daquela foto, olha que coisa boa. Deus abençoe o pastor Valdecir. Eu estava falando com o pastor Jefferson e o pastor Adolfo Sarmento esta semana. Eu estarei com ele o mês que vem, já estive com ele, estarei com ele dia 20 de outubro. E eu falei que eu estaria aqui. Ele falou, ele esteve conosco a quarta-feira dessa semana. E o pastor Adolfo Sarmento, creio que muitos irmãos conhecem, ele me apresentou a Cristo. Hoje eu tenho 46 anos, a minha família não era crente, a minha família era do candomblé, mas a minha avó era crente. E a minha avó pediu que a minha mãe permitisse que ela me levasse até o templo. E naquela noite ela me conta que o pastor Adolfo Sarmento levantou aquele menino e orou: Senhor, faça desse menino um pregador da tua palavra. Passaram-se anos e se cumpriu. E eu escrevi um livro, Guarde a Sua Essência. E eu fui falar com ele, e quando eu contei isso, ele ficou emocionado. Eu falei, o senhor é um convidado especial para escrever metade do livro, se o senhor quiser. E o pastor Adolfo Sarmento é um grande homem de Deus, é uma referência para nossas vidas, né? Em Rio Claro. E aqui o pastor Antônio também é uma bênção para esta igreja. Livro do Gênesis, estou vendo meu amigo Jurandir ali atrás, Deus abençoe grandemente. Livro do Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 12. Livro do Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 12. Assim diz o texto bíblico: e semeou naquela mesma terra, diga comigo, mesma terra. Naquele mesmo ano, repita, mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Vamos ler todos juntos no grande coral, 1, 2, 3. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Por gentileza, tome os vossos assentos. Antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu quero apresentar um sonho. Este livro, Guarde a Sua Essência. Deus me deu este livro, Deus me deu essa graça, e eu escrevi este livro baseado em Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo 1. Assim como uma pequena mosca morta inutiliza um perfume, então todos os dias tem uma mosca querendo entrar e contaminar a sua essência. É uma mosca do ódio, é a mosca da ira, é a mosca do pecado. Neste livro eu comento sobre o sepultamento de Herodes, aonde 500 escravos levaram essência. Neste livro eu comento por que razão o tabernáculo era um ambiente onde havia sangue, onde havia muitos animais, mas não havia mosca. Por que razão? Você vai compreender. Você vai compreender também quando Deus envia moscas para o Egito. Deus estava desafiando um Deus
qual Deus, você vai também compreender. E a mosca, pasmem os irmãos, né? Este inimigo da igreja inspirou um cantor, um roqueiro brasileiro, no ano de 74, e este roqueiro brasileiro, então, ele lança uma música, A Mosca da Sopa, e muitos aí cantaram por muitas décadas, e você vai entender quem inspirou aquele camarada, tá bom? No final do culto eu vou estar lá na porta, e os irmãos adquirindo estará nos abençoando. Meus irmãos, quero vos falar nesta noite, eu estava orando sobre este culto, clamando ao Senhor: Senhor, me dê alguma mensagem para o teu povo, fala ao meu coração o que o Senhor quer que eu passe para o teu povo, que nós então te adoremos nesta noite. E então o Senhor trouxe à minha mente este texto bíblico, semeando na terra da dificuldade. E quando eu cheguei ao culto, um pouquinho atrasado ainda, tive um pequeno contratempo, o pastor Valdecir estava falando sobre a importância do semear, a importância do crente, ele semear alguma coisa para o reino, semear quando Deus dá a ele uma ordem de comando, quando Deus dá a ele alguma direção. Mas importante que, eu quero que você entre comigo dentro deste texto bíblico, e diz a Bíblia que Isaac, o filho da bênção, haja vista que Deus falou com Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade, e Deus disse para ele: vou te dar um filho. E quando Deus diz alguma palavra, Deus é fiel para cumprir aquilo que ele falou. Pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. No caso de Abraão, passaram-se 25 anos, e Deus cumpriu a sua palavra sobre a vida de Abraão. Então eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, por gentileza. Levante uma das suas mãos para o alto assim. Levanta uma das tuas mãos para o alto. Nesta noite, o Senhor confirma nos nossos corações, o Senhor confirma que Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que Ele se arrependa. Haveria Ele dito, proferido a sua palavra, e Ele se arrependeria. Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Deus é fiel. E diz-nos a Bíblia que nos dias de Isaac, quando ele tinha aproximadamente 74 anos de idade, houve uma fome muito grande na terra. E esta dificuldade, esta crise, levou Isaac a ter o mesmo sentimento que houve no coração do seu pai, alguns anos antes, que foi ir para o Egito. Interessante que a dificuldade, a crise, a fome, o aperto, ela vem na vida do ímpio, mas ela também vem na vida do crente. A dificuldade bate na porta daquele que não serve a Deus, mas a dificuldade também bate na porta daquele que serve ao Senhor. Lembro-me quando um domingo eu estava quase saindo já para o culto, e um casal chegou em casa, e naquele finzinho de tarde, aquele irmão chorava muito, e a esposa dele calma, tranquila. E eu falei: o que houve, irmão? E ele me disse: pastor, eu estou angustiado. Eu falei: entra aqui dentro da minha casa. Quando ele entrou, ele chorava muito, angustiado, e a irmã calma, tranquila. Eu falei: o que houve? E ele me disse: pastor, eu trabalhei tantos anos em uma determinada empresa, eu estudei, eu me formei, eu me apliquei para esta companhia, e eu fui mandado embora, pastor. E eu tentando acalmá-lo, a irmã calma, tranquila, serena, né? Normalmente as irmãs deveriam, talvez o quadro estar invertido, mas a irmã tranquila. E eu falei para ele: irmão, fique tranquilo, se uma porta fechou, Deus abre outra porta. Se uma porta ela se fecha, Deus abre outra. Onde não tem, Ele abre outra. Aonde não tem, Ele cria porta. Aonde não tem, Ele cria caminho. Mas Deus não deixa um servo dele desamparado.
E ele me disse: pastor, eu sou crente. Eu falei: graças a Deus, é por isso mesmo que Deus vai suprir a sua necessidade. E ele falou para mim assim: olha, mas Deus deveria ter mandado o ímpio embora, eu sou crente. E eu falei para ele, lembro que eu disse: irmão, nós somos crente, mas nós não estamos dentro de uma bolha, nós não estamos dentro de uma redoma. Crente fica doente, crente passa por dificuldade, crente tem complicações na vida. Não é porque nós somos crente que nós estamos isento da dificuldade. Nós teremos aflições, nós teremos dificuldade, o mundo também tem. A diferença é que o mundo, ele busca suprir a sua necessidade no álcool, nas drogas, na prostituição. Mas aquele que serve ao Senhor, ele vem para o culto, ele vem adorar, ele vem louvar, ele vem glorificar o nome do Senhor no meio da dificuldade. O diabo fica olhando e o diabo diz: não vai para a igreja. Daqui a pouco o crente, ó, com a Bíblia debaixo do braço. O diabo diz: ele não vai dar glórias a Deus no culto hoje. Daqui a pouco, olha o crente levantando a mão, adorando e glorificando o nome do Senhor. Ele fica lá do outro lado da rua, dizendo: ele não vai erguer a mão para adorar. Mas daqui a pouco está o crente adorando: digno tu és de ser adorado. Então levanta a sua mão comigo assim e diga: na bonança ou na dificuldade, digno é o Senhor de ser adorado. Levanta a mão e ainda com a mão erguida, por 5 segundos diga: eu te adoro. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver tendo e não tendo. Isaac disse: vou para o Egito. O Egito era o grande centro, era onde havia recurso. Isaac diz: vou buscar recurso. Porém, o Egito representa o mundo. E quando Isaac está indo para o Egito, interessante, quando você estuda a vida de Abraão, você vê que Abraão em Moriá, ele adora. Abraão em Siquém, ele adora. Abraão em Betel, ele adora. Abraão no Egito, ele não adora ao Senhor. O Egito não é lugar para crente. O Egito não é lugar para se adorar. Deus, para tirar o povo do Egito, Deus usou apenas uma noite. Mas para tirar o Egito do coração do povo, meu irmão, Deus levou 40 anos. Pensa na saudade do pepino, do alho, da cebola silvestre. Imagina, pastor Valdecir, Deus abre o mar, povo passa no meio a seco. Deus põe coluna de fogo, nuvem que cerca durante o dia. Queremos carne, Deus muda a rota do vento. As codornizes vêm, eles comem até sair carne pelo nariz. Deus abre a rocha jorra água. Mas no meio do caminho o povo sente: que saudade do quê? Da cebola, do pepino e do alho silvestre. Imagino Deus olhando e Deus: Moisés, eu vou acabar com esse povo. Moisés entra: Senhor, tu és um Deus tão bondoso, o que as outras nações vão dizer de ti? Deus, faz isso não. E Deus: diga a este povo que marche, manda esse povo caminhar. Eu pregava no culto numa certa feita, o músico, acabou o culto, o músico fez sinal para mim assim, ele me chamou. E ele falou para mim: irmão, deixa eu contar algo para o irmão falou sobre Egito. Eu toco dentro da igreja, mas eu vim do mundo de feitiçaria, e de vez em quando lá em casa eu estou lembrando daqueles pontos, daquelas coisas do mundo que eu era, e de vez em quando me dá uma saudade daquilo. E eu disse para ele: irmão, repreenda isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenha saudades da onde Jesus te arrancou. Não sinta saudades da onde o Senhor te tirou. Não sinta saudades daquilo que Deus te libertou. Não sinta saudades. Irmão, se Jesus arrancou, está arrancado. E Ele tira pessoas da nossa vida, sabia? Às vezes dói, mas Ele tira.
Isaac falou: vou para o Egito. Quando ele chega na terra de Gerar, Deus o interpela. Interessante que Gerar, na etimologia bíblica, representa lugar de alojamento, lugar de passar a noite. Não é lugar de parar e cultivar e semear, porque a terra de Gerar é uma terra rochosa, é um solo infrutífero, é só lugar de passagem. Mas é ali que Deus põe a mão no peito dele e Deus freia Isaac. Você sabia que de vez em quando Deus freia o crente? Eu passei uma prova 2 anos e meio atrás, fui no gabinete do meu pastor, falei: pastor, eu vou mudar de cidade. O pastor falou: não muda. Falei: vou, pastor, eu vou para Piracicaba, eu trabalho na Caterpillar, eu vou estar lá, pastor. O meu pastor foi tão maravilhoso, ele falou: meu filho, não é hora, Deus não vai permitir. Eu cheguei na minha casa, falei com a minha esposa, falei: liga para a escola tal e vamos transferir, vamos embora, que a prova está muito grande. A minha esposa com o número na mão, tentando ligar, o telefone tocava e não atendia. Eu falei: deixa eu tentar. Eu tentando também, tocava e não atendia. O Espírito Santo falou no meu coração: tu vai tentar até quando? Tem vez que Deus coloca a mão no peito assim: calma as emoções, fique aonde estás. Senhor, eu vou para o Egito, fique aonde está. Irmão, eu quero liberar uma palavra profética sobre tua vida. Levanta a tua mão comigo para o alto. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre ti nesta noite. Acalme o teu coração, acalme a tua alma. Esta inquietação que tem pairado sobre a tua mente: eu vou embora, vou para outro local. Fique aonde tu estás, porque aonde tu estás é onde Deus vai liberar a bênção sobre a tua vida. Aonde houve vergonha, haverá honra. Eu vou repetir isso daqui. Aonde houve vergonha, haverá honra. Pastor, não está dando nada certo. O ímpio joga a rede e pega peixe grande. Eu jogo a rede, não vem nem lambari para contar a história. Pedrão lançou a rede a noite toda. Pedro, Tiago, João e André jogaram a rede de um lado, nada. Jogaram a rede do outro lado, nada. Vasculharam o mar da Galileia como a palma da mão e não pegaram nada. Uma noite de fracasso, uma noite de insucesso, uma noite que nada deu certo. Já teve aquela época na sua vida que nada dá certo? Eu já passei por isso. Nada dá certo, mas pela manhã vem chegando quem? O Galileu. Lá vem ele chegando, uma multidão com ele, hosanas nas alturas. Pedro lavando a rede. Jesus vem chegando. Jesus olhou para Pedrão e disse: me empresta o teu barco. Pedro falou: está a ordem. O barco vira púlpito. Jesus afasta um pouquinho da praia. Jesus prega. Jesus retorna. Irmão, o pastor falou sobre semear. Quando você semeia no reino, Deus semeia na tua vida. Quando você semeia na vida de um crente, por ser crente, por ajudar o servo de Deus, Deus te recompensará. Jesus falou: volte ao mar alto. Mas mestre, não dá tempo de eu explicar aqui o termo mestre. Mestre, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu vou voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo lago, o mesmo local de pescaria. E diz a Bíblia que Pedro lançou a rede, e Pedro, quando sente o peso
peso da rede, ele tem que fazer sinal para os companheiros, porque o barco está quase afundando. Levanta a mão lá no alto, levanta ela lá no alto, levanta a mão, levanta. Deus está te segurando. Fique aonde tu estás, meu filho. Não muda de bairro, não muda de casa, não muda de cidade, não muda de igreja. Fique aonde tu está, porque na hora certa, no momento certo, o que virá sobre ti virá recalcado, sacudido, transbordante, acima daquilo que você pensa e imagina. Semeie. Eu tinha um Monza, carro grande, e a minha esposa, uma baixinha, ruiva, cearense, brava. Eu falei, vou comprar um carro pequeno para ela. E eu não podia falar para ela que eu estava guardando dinheiro, que as sandálias lá em casa ia acabar tudo. Eu falei, eu vou guardar dinheiro, só eu e Jeová sabendo, né? E fui guardando os troquinhos, pastor. Estou eu um sábado em casa, o Espírito Santo falou, vai na casa do irmão Davi. Eu falei, Deus tem algo lá. Peguei o carro, cheguei na casa do irmão Davi, chamei ele, irmão Davi. Oh pastor, que maravilha, o senhor aqui, entra aqui em casa. Eu entrei na casa dele, ele estava em uma casa nova. E eu entrei na casa dele, e eu olhei, não tinha porta e não tinha janela. Eu olhei os móveis dele e falei, mas não tem porta, não tem janela. Falei, irmão Davi, não deu tempo de colocar as portas e as janelas da sua casa ainda? Ele falou, não pastor, eu não tenho dinheiro, mas todo dia eu faço isso. Irmão, a oração do crente. Ele virou para a porta e falou, Senhor Jesus, eu não tenho dinheiro para a porta. E eu estou orando com ele, amém Jesus, prepara o dinheiro da porta. Eu não tenho dinheiro da janela, eu estou orando com ele, é verdade Senhor, prepara o dinheiro da janela para o irmão Davi. Aí o Senhor falou comigo, o dinheiro da janela e a da porta está lá na tua casa guardado. Eu falei, Jesus, é verdade, e quando eu recebi a palavra, irmão, está semeado, papai mandou, o dinheiro não era mais meu, graças a Deus a minha esposa não sabia. Cheguei em casa, peguei o dinheiro, levei para o irmão Davi, falei, Deus mandou, está na sua mão. Ele agradeceu, ele louvou, adora. Nós fizemos um culto ali. Deus não fica devendo nada para ninguém. Passou 1 ano e pouco, mas Deus deu uma bênção tão grande na minha vida, irmão, tão grande na minha vida, tão grande na minha vida, que eu olhava e dizia, não acredito, mas Deus é fiel. Então semeie. Mas escute, Deus freou Isaac. Fique aonde tu estás, ande aonde tu estás, não saia deste ambiente, que eu vou te abençoar. Mas havia alguns inimigos, sempre tem inimigos, não é? Sempre tem os contrários. E Deus mandou semear, mas a terra é rochosa, o lugar é de passar a noite, o solo não é bom. Como semear no solo desse? Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus não depende da qualidade da terra para Deus prosperar o seu servo. Eu preguei em Minas, e eu estava indo para Alterosa, para frente de Guaxupé, bem para frente, e eu vi plantação de café, e eu achei a terra tão bonita, uma terra roxa, uma terra diferente. Estacionei o carro, falei, não, eu quero ver essa terra. Eu peguei na terra assim, eu falei, que terra bonita, diferente essa terra, uma terra rochosa. Mas a terra de Gerar não, era pedregoso, rochoso, não era disponível para a plantação. Mas irmão, não era o do solo que Deus precisava. Isaac, ele não estava debaixo de uma promessa linkada com a qualidade do solo. Ele estava debaixo de uma palavra de Deus, e a palavra de Deus sobre ele era, eu te abençoarei. Deus não depende de ambiente para Deus te abençoar. Abraão e Ló,
Ló se separou do tio. Ló falou: vou para as Campinas, estou vendo capim, eu vou para lá. E vai para aquele lado. Abraão olhou, só deserto. Quando Deus fala com ele, Deus falou: Abraão, Senhor, olha para o norte. Abraão olha para o sul. Abraão olha para o leste. Ele olha para o outro lado, ele olha, toda essa terra que tu vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. A bênção do Senhor, ela não depende de circunstância. Se a porta está fechada, ele abre porta. Se não tem porta, ele cria porta. Isaac começou a semear. Deixa eu correr que eu quero chegar num ponto muito bom aqui. Isaac começou a semear. E diz a Bíblia que tem um público contrário, filisteu. Os filisteus vão passando, olhando e vão dizendo: este aí é crente, e é dos crentes doidos. Fala que o crente é doido, né? Não tem problema não. Este é do doido, do grupo dos doidos. Está semeando na terra cheio de pedra, não vai nascer nada. Daqui a pouco os filisteus passam de novo, e não é que está nascendo, rapaz, olha os brotos nascendo. Daqui a pouco passam de novo, e a plantação já está grande, e daqui a pouco eles passam de novo, já está dando fruto, e a Bíblia diz: e abençoou Isaac naquele mesmo ano, e naquela mesma terra. Eu vou correr um pouquinho aqui, irmão. Eu quero voltar mais vezes, então não quero passar do horário. Os filisteus: temos que barrar esse crente. Esse crente está prosperando, está abençoando, está sendo feliz. Ele chega no culto, está dando glória, não pode. Ele vem para a igreja feliz, não pode. Temos que barrar este homem. Como? Ele depende de água. Vamos causar uma crise hídrica. Muito bem, então vamos entulhar os poços de Isaac. E vão lá e entulham o poço de Isaac. Jogam entulho, jogam o que não presta. Isaac é da paz. Se fosse com Jacó, se fosse com Pedrão, vai entulhar o poço de Pedrão para ver só o que Pedro iria fazer. Era espada para todo lado. Isaac olha, falou: entulhou o poço, não tem problema não. Entulhou aqui, eu vou para cá. Diz a Bíblia que ele abre outro poço e acha água. Os filisteus olhando de novo e diz: mas não é possível, nós não vamos ter êxito com este crente. Nós entulhamos um poço aqui, jogamos entulho, jogamos tudo que não presta, jogamos palavras malditas para ele, fizemos calúnia, mas ele não abandona Jesus. Nós falamos que ele não vai vencer, que ele não vai prosperar, que ele é um perdedor, que ele não tem vitória, mas não é possível. Olha ele procurando água de novo, não é possível. E encontrou. Os filisteus disseram: vamos entulhar o segundo. E chegaram e entulharam o segundo poço. O primeiro poço, quando entulharam, Isaac olhou e falou: esse poço recebe o nome de Ezeque, contenda. E na contenda Deus não trabalha, então fica com o poço e fica com a contenda. No segundo poço chamou Sitna, inimizade. Isaac olha e diz assim: Deus também não vai trabalhar na inimizade, fica com o poço para vocês aí. E ele sai de Gerar. E há uma dificuldade, porque ele desce no vale de Gerar. Quando chega lá, ele encontra os poços que o pai dele havia aberto anos antes, e que os filisteus também haviam entulhado. Eles não se cansam, além de perseguir o pai, agora estão perseguindo também o filho. Se abrir poço já era difícil, imagine desentulhar. Mas Isaac é o homem da paz, ele arranca tudo o que foi jogado lá dentro. Irmão, o teu coração não é raiz, não é gaveta de mágoa. O teu coração, ele não é gaveta de rancor. Se o inimigo jogou entulho, em nome de Jesus Cristo, arranque o entulho, arranque o que foi jogado, arranque o que foi colocado. Eu pregava em São Bernardo do Campo. Pensa num lugar frio, misericórdia, chamado de Londres brasileira. Que frio!
estava eu e o Lincoln, e quase morrendo de frio, eu e ele. E naquela noite eu estava pregando, e o Senhor falou: chame duas irmãs à frente, elas estão sendo barradas porque tem mágoa no coração, manda desentulhar o poço. Vieram as duas irmãs chorando e desentulharam. Irmão, se alguém falou que você não vai vencer, jogue isso para trás, você vai vencer sim. Se alguém falou que você é um zero à esquerda, jogue isso para trás, você é abençoado. O que não pode haver é resto de entulho dentro do teu poço. Mas deixa eu correr, irmão, quero chegar no ponto bom. Diz a Bíblia que, segundo Ezequiel ficou, Sitna ficou, aí Deus falou: chega, eu vou bradar na vida de Isaac agora a coisa vai mudar. Levanta a mão para o alto, levanta. Eita glória! 30 anos desta igreja, quantos jogaram entulho? Pastor, não vai conseguir, não vai dar certo, não vai prosperar. Olha os entulhos para trás. Olha o pastor Valdecir aqui, ó, vencendo, saltando muralha. Olha o pastor Toninho vencendo, saltando muralha. Segura a tua mão, segura ela para o alto, segura ela para o alto, segura ela para o alto. Vai chegar o dia que Deus vai dizer: chega. Toma posse disso, irmão. Toma posse disso. Vai chegar um novo tempo na tua vida. Vai chegar um novo tempo na tua vida. Isaac deixou os poços para trás e Deus falou: Isaac, é hora de eu te levar para um novo momento. Oh Pai, é hora de eu te levar para um novo momento. É hora de eu alargar a tua história. Vou te levar para Reobote. Já vou parar. E Reobote é terra do alargamento, é terra do espaço, é terra da mudança. Tu crê que Deus vai trazer um novo tempo para a tua vida? Tu crê que Deus vai trazer um novo tempo para a tua vida? Com esse amém xoxo seu aí, meu irmão, dá um amém com o peito aberto, meu irmão. Tu crê que Deus vai mudar a história da tua vida? Amém. Deus vai mudar a história da tua vida. Te perseguiram tanto, jogaram entulho, jogaram pedra. Deus falou: chega. Eita, quando chega essa hora, quando chega a hora da mudança, o novo tempo chega. Agora é a terra do Reobote, a terra do alargamento, a terra da mudança. Diz a Bíblia, Isaac cavou outro poço. Eita glória! Ele cavou, e quando ele cavou, ele achou água. Mas a Bíblia diz algo maravilhoso aqui, que ele achou água viva. Que água viva que é essa? Água corrente. Deixa eu te dizer uma coisa: os filisteus entulharam o poço. Poço é água parada. Mas quando chega a Reobote, irmão, a terra do alargamento, ele cavou e achou poço com água viva. Enquanto os filisteus entulharam poços de água parada, Deus permitiu que ele achasse um veio de água aquífero. Deus permitiu que ele encontrasse água viva, água corrente. Agora tem abundância de água. Deus muda cenário. E eu encerro agora, mais 2 minutos. Eu quero contar isso. Deus muda cenário. Havia uma viúva. Os credores batiam na porta dela: paga o que nos deve. E o marido havia falecido. Segundo alguns teólogos, o marido desta viúva era Obadias. Era um homem que contribuiu muito para o reino. E este homem havia falecido. A mulher entra em desespero quando bate na porta da casa dela, e os credores dizem assim: já que você não tem nada, os teus filhos irão pagar como mão de obra. Ela falou: agora não. Mexeu com meus filhos? Agora não. Tem mãe leoa aqui? Tem ou não tem? Tem mãe leoa. Mexe com meus guri para você ver só. A mãe se levantou e disse: de jeito nenhum.
É hora de eu falar com quem pode resolver. Profeta Eliseu. Profeta Eliseu, sim, sim, irmã. Graça e paz. Se fosse na nossa igreja, assembleia, paz do Senhor. Que é a mesma coisa. Tem um credor batendo na porta. Vai levar os meus 2 filhos. Eu não tenho nada. O profeta falou, não tem nada não, não tem nada. Opa, tem sim, tem um pouco de azeite dentro de um vaso. O profeta falou, tem o quê? Tem um pouco de azeite dentro do vaso. Tem azeite? Tem azeite. Já é o suficiente para Deus fazer o milagre. Tem azeite aí, irmão? Tem azeite aí? Eu vou repetir, tem azeite no seu coração aí? Tem azeite? Se tem azeite, é o suficiente para Deus fazer o milagre. O profeta dá ordem, manda os teus filhos na vizinhança, bate na casa do irmão Chiquinho, da irmã Maria, do irmão José, e pede muitas vasilhas vazias, e não pouca, enche a casa, tranca a porta. Tem milagre que Deus faz em público. Tem milagre que é dentro da família, é individual. Encheu a sala, trancou a porta, a mulher pega aquele vaso com um pouquinho de azeite e começa, encheu, eita glória, foi para o segundo vaso, encheu, foi para o terceiro, encheu, foi para o quarto, encheu, e foi enchendo o vaso. Parece que eu vejo, ela balança o vaso, olha para dentro, e ainda tem azeite. Diz a Bíblia, que todos os vasos foram cheios, todos os vasos foram cheios, e quando todos foram cheios, o azeite parou. O azeite não acabou, só parou. A mulher falou, meu Deus, homem de Deus de novo, homem de Deus, estou com a minha sala cheia de azeite, agora o cenário mudou, agora a coisa vai mudar. Sabe por quê? Porque aonde houve vergonha, haverá dupla honra. Aonde houve credor na porta, haverá agora cliente batendo e dizendo, queremos o teu produto. Irmão, é profético isto nesta noite para esta igreja. Aonde houve vergonha, baterão dizendo, você tem para nos oferecer? Deus é tão maravilhoso que Deus cuida até de aposentadoria de crente. A mulher falou, e agora o que eu faço? Vende, tu e os teus filhos, vive do resto. Ah, irmão, eu colocaria uma placa bem grande na porta, distribuidora de azeite, oh glória, distribuidora de azeite, só vitória. Distribuidora de azeite, Deus virou o cenário. Fique em pé comigo, eu preciso parar, eu quero voltar outras vezes, irmão, não vou passar da hora. Erga tua mão assim comigo, erga tua mão comigo aqui. E semeou Isaac naquela mesma terra, e Deus o abençoou naquele mesmo ano, 100 vezes mais. As coisas com o Senhor é recalcado, sacudido. Eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 5. A minha esposa, quando eles estão doentes, a minha esposa fala, coloca 30 gotas de pirona. Eu coloco 60, que eu quero que eles curem rápido. Eu dobro a dose. Com Deus não é no conta-gota, com Deus é recalcado, é sacudido, é transbordante. 30 anos desta igreja, qual o sucesso da IEQ Costa Rica? É que o dono desta igreja, ele está presente, e quando os irmãos semeiam, Deus multiplica. Entenderam? Quando você semeia, Deus multiplica. Levanta a mão para o alto que eu quero orar por tua vida. Levanta a mão para o alto, eu quero orar
orar por ti. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos. Eu quero te adorar nesta noite, pelo aniversário desta igreja, 30 anos de vitória, 30 anos de promessa, 30 anos de conquista, 30 anos salvando vidas, libertando almas neste lugar. Eu oro pela vida do pastor Toninho nesta cidade, dê saúde plena ao teu servo. Eu oro pela vida do pastor Valdecir, a sua esposa, a sua família. Eu oro por cada irmão aqui presente. Repouse sobre nós a tua bênção, a tua bondade e a tua misericórdia. Vire para esse irmão do lado, aperte a mão dele como eu aperto a mão desse cantor aqui, e diga para ele: vale a pena ser crente. Aperta a mão dele, dá aquela balançadinha assim e diga: ei irmão, vale a pena ser crente. Paz em tua presença, oh Jesus. Glória a Deus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Trazer a sua luz sobre sua família, no santo nome de Jesus. Glória a Deus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. sua escuridão e vai trazer a sua luz sobre sua família, no santo nome de Jesus. O teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Vamos orar pelo pastor Marcelo. Senhor, eu oro pelo teu servo. Eu apresento a vida dele, da sua esposa, dos seus filhos. Eu abençoo, Senhor, a vida dele tremendamente nesta noite. Obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor revelou a nós. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor trouxe para a tua igreja hoje. Eu sei, meu Pai, que esta palavra ministrada sobre nossas vidas vai mudar a nossa história, vai mudar, Senhor, os nossos caminhos, ó Pai.
E eu quero pedir para a vida dele, Senhor, onde quer que ele colocar as plantas dos teus pés, o Senhor esteja abençoando, as tuas mãos nunca estejam encolhidas sobre a vida do teu servo, mas sempre estendida para abençoar, sempre estendida para declarar sobre ele a vitória. Meu Deus, guarde debaixo das tuas mãos poderosa, abençoa o seu ministério. Ah, meu Deus, onde quer que ele for, as tuas bênçãos o acompanhe. Assim eu abençoo e oro em nome de Jesus. Que assim seja. Toda a igreja diga amém, Jesus, amém. Pastor, receba aí uma pequena lembrança. Amém. Vai tirar uma foto? Vai tirar uma foto. Amém. Vamos lá, registra aí. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, viu, pastor? Amém. Quem gostou, diga aleluia. Quem quer que ele volte, diga glória a Deus. Ele disse que quer voltar, né, irmãos? Aí a gente vai trazer ele de volta, com certeza. Amém. Eu quero chamar aqui todos os pastores aqui da nossa igreja, que vocês subam aqui em cima, por favor. Todos os pastores, os meus auxiliares, vem cá. Vem aqui também, Jurandir, pode vir. Em nome de Jesus. Todos os pastores que me